dia, meu irmão querido, que a graça de Jesus esteja com você. Hoje é domingo, dia do Senhor, e é bom lembrar o que diz o Salmo 113. A oração do Salmo 113 é esta: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia! Irmãos, o Senhor é aquele que dá vida, é aquele que nos sustenta, é aquele que conduz a nossa vida para o triunfo. Tudo está nas mãos do Senhor. É por isso que hoje, dia do Senhor, estamos todos juntos, virtualmente, mas juntos, para ouvir a palavra de Deus. Que coisa boa ter você aí. Que Deus te abençoe. Depois, compartilhe essa mensagem com outros. Será bênção na vida de outros e você fará parte dessa bênção. Você fará parte da graça de Jesus na vida de outros. Você precisa ser um instrumento e isso é bom demais. Hoje, escola dominical especial, todos os domingos, desde o início da quarentena, nós estamos ouvindo mensagens de palestrantes diferentes, mensagens que nos instruem, mensagens que nos exortam, mensagens que enchem o nosso coração de ânimo, de alegria, de renovo. E hoje teremos uma mensagem com o reverendo Fábio. Reverendo Fábio, ele estará trazendo a palavra de Deus para o nosso coração, sobre a vida de Jonas, sobre o chamado de Deus à obediência. E tem uma característica da mensagem dele que eu acho maravilhosa. Ele diz que se a bênção de Deus está em um lugar, nós não podemos correr da bênção de Deus, nós vamos correr para a bênção de Deus. Se Deus coloca a sua ordem para a nossa vida em algum lugar, em alguma decisão que precisamos tomar essa decisão o quanto antes, porque aí iremos receber no nosso coração a bênção de Deus. A bênção de Deus não está na desobediência, a bênção de Deus está na obediência. Que Deus abençoe, querido. Antes da palestra, um louvor, confiarei, baseado no texto de Jesus sobre a ansiedade. Está com o coração ansioso, está amedrontado? Ouve esse louvor e ele vai te fazer lembrar das palavras de Jesus. Depois, palavra de Deus com o pastor Fábio. Deus abençoe, forte abraço para todos nós. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste
versículos de 1 a 3, dizem assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O livro do profeta Jonas tem ele mesmo como autor. Foi escrito num período de um rei que se chamava Jeroboão II. Logo nos primeiros anos que houve a divisão do reino, recebe aqui uma mensagem para ser anunciada para aqueles que não eram crentes, no caso, os ninivitas. O nome dele significa pomba. O nome Jonas significa pomba. Você conhece bastante desta história, já ouviu bastante dela. Ele não obedece, ele desobedece. Fazendo esse ato de desobediência, ele acaba entrando no naufrágio. E do naufrágio, dentro da barriga de um peixe. Fica dentro da barriga do peixe quantos dias? 3 dias. O peixe joga ele na areia e ele vai para Nínive. O Jonas está entre os livros da Bíblia que a turma muito inteligente tem dificuldade de acreditar. Porque eles se acham muito inteligentes e acham isso aqui uma bobagem demais para a gente acreditar. Então, é um dos textos que a turma muito inteligente cita. Eles também têm dificuldade com Adão e Eva, eles têm dificuldade com o Mar Vermelho, mas o Jonas sempre aparece. Quando alguém vai dizer que não aconteceu, isso é lenda, o Jonas sempre aparece. Uma vez eu li em um livro de um pastor norte-americano que também era professor, estava dando aula lá nos Estados Unidos, e um rapaz perguntou: mas o senhor acredita na Bíblia toda? E ele falava assim: não vamos conversar de Bíblia, deixa eu dar a minha aula. O professor só responde uma pergunta: o senhor acredita em toda ela? Só essa pergunta, em toda ela. Deixa eu dar a minha aula. Eu acho curioso que os pastores que acreditam em Deus dão a aula, e os que não acreditam ficam falando de Deus. Eu acho esquisito. Dá a sua aula aí, eu acho que quem acredita dá aula. E está certo em dar aula, que tem que dar aula. Quem não acredita, quase toda aula, 30 minutos, 40, mas vamos para frente. Aí o professor virou e falou de novo: professor, mas e o Jonas? O senhor acredita no Jonas? Aí o professor falou assim: era uma pergunta só. Só o Jonas. Já te falei que eu acredito na Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, em Jonas, em todo mundo, deixa eu dar a minha aula. Mas professor, como é possível alguém ficar na barriga do peixe 3 dias e 3 noites? Isso é impossível. Eu não sei como foi. Quando eu chegar no céu, se eu lembrar, eu pergunto para o Jonas. Aí eu falo assim: Jonas, como foi possível? O aluno virou e falou assim: mas e se o Jonas não estiver no céu? Aí o professor falou assim: então você pergunta para ele. Quando eu li isso, eu falei assim: mas que categoria para mandar alguém para o inferno? Que estilo, né? Fenomenal, esse povo inteligente, eles são estilosos até para mandar para o inferno o outro. Está aqui o Jonas. Jonas obedeceu ou desobedeceu, gente? Qual que era a vontade do Senhor para a vida dele? Ir para a cidade de? Ele foi? No texto que nós lemos, não. Ele foi para onde? Para Tarsis. Isso é bom ou é ruim? Desobedecendo, a gente anda perto de Deus ou longe de Deus? Pronto, podia encerrar a mensagem. Mas por que é tão difícil obedecer, irmãos? Se a gente sabe como é que é, e a gente sabe o que é que vai dar. E aqui quase que é uma conversa para nós que somos crentes, assim, nós que somos crentes, o Jonas é crente, gente. O Jonas é profeta. E ele está desobedecendo conscientemente. E às vezes isso acontece com a gente. A gente é crente, a gente sabe que é errado, nem faz. A gente vai, a gente compra, a gente vende,
A gente beija na boca. Vai, você sabe que vai dar errado. Mas a gente também pode pegar o texto e refletir junto sobre a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para nós. Para o Jonas, está claro, e para nós. Mas a gente pode pegar esse texto também e aplicar de forma assim, bem prática, bem humana, bem segunda, terça, quarta. Vontade de Deus para a nossa vida, trabalho, profissão, viagem, moradia, casamento, curso, intercâmbio. Afinal de contas, Ele é ou não é o Senhor da nossa vida? Afinal de contas, quem escreve a agenda da nossa história? Nós outros ou Ele? A nossa história ela vai ficar muito mais bonita quando Ele estiver comandando. E a gente vai dar muito menos cabeçada e vamos ter muito menos problema. Tento inspirar os jovens solteiros a se casarem na direção do Jeová, a orarem por isso, a perguntar: Senhor, onde é que está essa dona? E a dona perguntar: Deus, onde é que está esse príncipe? E passar um tempo orando, buscando, clamando. Vai ser um casamento e uma família muito melhor do que aquele negócio que a gente escolhe. Que a gente escolhe no baile. Que a gente escolhe assim, encontrou, encontrei. Vai ser melhor. E assim, até na própria profissão, na própria vida. Tento inspirar os jovens a buscar o Senhor para fazer com Ele um teste de aptidão específica. Sentar com Deus e falar assim: Deus, me dá uma rastreada e me ajuda a entender meus dons, minhas habilidades, minhas inclinações, meu potencial, porque afinal de contas, o Senhor que me criou. Vai ficar uma história muito mais bonita do que a gente ficar escolhendo pelo mercado e tal. Eu preciso te avisar que esse negócio de andar na vontade de Deus costuma dar menos dinheiro. Mas quem ganha menos dinheiro andando com Deus, parece que tem mais coisas. A começar da paz. Passa na saúde. A gente vai na drogaria Araújo. Eu voltando para Belo Horizonte. A gente vai na drogaria Araújo só para comprar Gillette Sensor. A gente entra, estaciona o carro, sobe na balança, viu que engordou. Eu engordei, gente. É verdade. Não parece. Aí as donas vêm: o senhor quer alguma coisa? Parece que elas ficam tão frustradas quando a gente fala assim: tem Gillette Sensor? Tem desodorante sem perfume? Tem tonalizante castanho claro? Parece que elas ficam frustradas e acham que mais alguma coisa, mas parece que elas querem vender remédio. Aí a gente tem menos dinheiro, mas parece que tem mais. Um sossego na alma, no sono, no corpo. Um prazer nas coisas que a gente faz. Quem está no lugar certo. Mas tem prazer, enfrenta as broncas, tudo numa bênção. Lugar ajuda, como no texto. Tem lugares aqui. Vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Você deveria, assim... Já não, sou pastor há 18 anos. Foram poucos irmãos, eu já não prego mais dizendo, nunca ninguém me procurou, porque procuraram assim, já. Mas muito dificilmente alguém procura a gente, pastor, para orar em cima de alguma coisa que a pessoa quer fazer. Muito difícil. Normalmente, as pessoas vêm para a gente orar em cima daquilo que ela já fez. Pastor, vem aqui para você orar no carro que eu comprei. Pastor, vem aqui para você orar na casa que eu comprei. Vem cá para você orar no aluguel novo que eu estou indo. Vem cá para você orar em cima do namorado da minha filha. Ou quando é a própria filha que chega e fala assim: pastor, a gente está namorando. Ora aqui, põe a bênção. Que bênção a gente pode colocar se aquele namoro vai dar uma encrenca.
Então pouca gente chega e fala assim: o senhor podia orar comigo que eu estou pensando num rapaz. O senhor podia orar comigo que eu estou pensando numa moça. O senhor podia orar comigo que eu estou pensando em comprar um carro. O senhor podia orar comigo que eu estou pensando em alugar a minha casa. Aí a gente orar e perguntar para Deus: Senhor, é para fazer isso? Do que a gente orar em cima daquilo que a gente já fez. Então você vem para a igreja, traz aquilo que você quer orar e coloca diante do Senhor antes. Aqui no texto apareceram alguns lugares. O primeiro deles é Tarsis. Não na ordem do aparecimento, mas na ordem da reflexão aqui. Tarsis. Vamos chamar Tarsis de o lugar dos desejos maus. Oi, gente, vocês estão aí, né? Perdão, eu estou olhando só aqui para baixo. Tudo bem aí com vocês? Lembrar e olhar para cima também. Então aqui apareceu Tarsis. Vamos chamar Tarsis de o lugar dos desejos maus. Desejo mau é um negócio que você devia fazer? Desejo mau é uma viagem que você devia realizar? Desejo mau é um casamento que você devia entrar na marcha nupcial? Desejo mau é ruim. A gente tem um desafio com os desejos maus, é que eles não vêm com a placa que vai dar errado. Eles não vêm com a seta dizendo assim: vai te lascar. A gente só sabe que é desejo porque a gente está querendo, mas a gente não sabe que é mal, porque nós analisamos, nós telefonamos, nós investigamos, nós pedimos opinião de alguém e nada parecia que ia desfavorecer. Se é um desejo, a gente vai e faz, mas pode ser um desejo. Desejo mau é aquilo que vai te prejudicar, desejo mau é aquilo que vai te afastar de Deus, desejo mau é aquilo que vai tirar sua paz, desejo mau é aquilo que vai perturbar sua saúde, desejo mau, desejo mau, desejo mau. Tarsis é o lugar dos desejos maus. Por que nós vamos chamar Tarsis aqui na Bíblia de o lugar dos desejos maus? Primeiro, porque Jonas não escondeu para nós que ele desejou ir para Tarsis, quando ele escreveu o versículo 3, dizendo que ele em Jope procurou um navio que ia para... Quem está procurando um navio que vai para Tarsis, está desejando ir para Tarsis. Ele não foi para o porto e falou assim: o primeiro navio que passar aqui eu pulo. Ele foi atrás da passagem que ia para Tarsis. Outra coisa que dá para nós um sinal de que ele desejou Tarsis é que ele falou demais em Tarsis no versículo 3. Então embarcou para Tarsis, aí saiu, procurou passagem para Tarsis, achou um navio, embarcou para Tarsis. Quando nós desejamos algo, isso aparece muito nas nossas frases. Regra geral, a gente não consegue esconder o que a gente deseja, a gente fala, mas fala muito, a gente repete. Quem é amigo até fala assim: nossa, já falou isso hoje 5 vezes. É desejo, está ali na gente, está no Jonas. Quando nós vamos estudar Tarsis, uma cidade que fica ao sul do que hoje é conhecido como Espanha, aí nós lemos e vemos que Tarsis, naquele tempo, era uma cidade, a Bíblia e os historiadores chamam de cidade cosmopolita, uma capital. Não uma capital, mas guardadas as devidas proporções, aquela cidade atraente. No tempo de Jonas, Tarsis havia desenvolvido técnicas de transformar metais em armas de guerra. Caneleiras, couraças, capacetes, lanças, arcos, flechas. E a indústria bélica sempre deu muito dinheiro, sempre. Orçamento norte-americano que o diga. Pode parecer estranho eu te dizer isso, mas mexer com guerra dá dinheiro. E é isso que atrai uma galera aí que não quer parar a guerra de jeito nenhum. Tem alguns casos que está guerreando, a galera nem sabe o que está disputando. Mas dá dinheiro, muito. Infelizmente, historicamente, dá dinheiro. Então Tarsis era uma cidade de moeda forte, de oferta de emprego fácil. Se Jonas sabe que ele vai desobedecer a Deus, ele sabe disso aqui. Enquanto ele é profeta e obedece ao Senhor, ele é sustentado pelo Senhor. Mas agora ele conscientemente ele quer desobedecer. Então ele escolheu um lugar onde ele podia se virar. Isso não está aqui, mas quando chegar lá em cima, se eu lembrar, eu falo, vocês
Você fez isso de caso pensado. Por que você não foi para uma outra cidade aí qualquer? Por que você escolhe uma que você chega de dia e de tarde você já está trabalhando? Porque ele sabia que a partir do momento que ele sai dos caminhos do Senhor, ele não vai ser mais sustentado por Deus. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ser o seu salário. Era um desejo dele mau. Você e eu temos que tomar cuidado com os desejos maus. Desejo entra na gente com muita facilidade. Para alguns de nós, enquanto nós não tínhamos visto aquilo, a gente não queria. Mas depois que viu, só viu, gente. Tem alguns desejos que entram na gente só de olhar, outros de ouvir. Aquilo entra na gente. A gente, eu quero, eu vou juntar dinheiro para isso, não, eu vou para lá, porque eu quero, não, eu vou tentar, eu quero. A pergunta é, esse desejo é bom ou esse desejo é mau? Eu preciso te dizer que essa resposta só o Senhor tem. Nós pastores não temos, nós crentes não temos, eu como um crente não tenho, a gente conversa, aconselha, mas honestamente a gente fala assim, eu não sei, vamos orar em cima disso, vamos pedir ao Senhor para colocar luz, vamos pedir para Ele abrir a porta, favorecer, fazer tudo encaixar, fazer tudo dar certo, colocar sinais ao seu redor que é para você ir, e assim você vai. Ou vamos orar e pedir ao Senhor para travar, fechar, emperrar, aumentar o preço, fazer sumir, porque aí não é seu. Aí você deveria desenvolver isso mais na sua história de vida. Você deveria orar mais antes de comprar, antes de assinar, antes de viajar, antes de ir, perguntar para o Senhor. Você vai perceber que algumas situações elas começam a mudar logo depois que você ora. Você chega lá, já não é mais o mesmo preço. Eu esqueci de falar, tinha isso aqui, já é para você desconfiar. Não, você não me falou isso, não, porque eu esqueci. Aí você fala, não, eu volto semana que vem. Aí você volta na outra semana, já não tem no estoque. Se eu me lembro bem, você falou que tinha, mas não tem mais. Talvez não seja seu. E quando você vai e olha algo no assunto comprar, aí você fala assim, eu volto aqui depois. Aí o cara fala assim, se você voltar aqui depois, esse negócio que já foi vendido. Se você tiver coragem, você fala assim, se isso aqui for meu, ninguém compra. Aí você sai e fica lá orando. Aí na hora que você volta lá, o negócio está lá. Aí o cara vira e fala assim, nunca aconteceu isso aqui. Você fez macumba? Nunca isso aqui ficou 21 dias aqui em cima. Aí você vira e fala assim, pois bem, eu vou levar. Eu quero levar à vista. Aí o cara vai lá, olha, o preço diminuiu. Aí você fala assim, é meu mesmo. Ou você olha um negócio na sexta, apavorado que só. Aí você ora só sábado e domingo. Você volta lá na segunda e vendeu. Eu te pergunto, era seu? Pode responder com convicção que não era seu. Porque aquilo que é seu não tem capeta que arranca. Vai ficar lá esperando até você for buscar. Aliás, Deus colocou ali e te fez ver. Então, toma cuidado com os desejos. Ore mais ao Senhor. Apresente-se diante de Deus, nas reuniões de oração, no culto. Antes de você comprar, você apresenta e fala assim, Deus, estou colocando aqui no teu altar, vou passar um tempo orando, vou pedir ao Senhor, vou clamar ao Senhor. Aí você nem começou a oração direito, o anjo do carreto já passou e já levou o seu negócio, já sumiu. Na hora que você volta, ela fala assim, Senhor, sumiu. Sumiu, não era seu, louvado seja Deus, anda para frente. Mas por que não era meu? Aí você está querendo demais na pregação, ué? Como que você e eu vamos saber de algo que vai nos prejudicar e aquilo só ia nos prejudicar 3 anos depois que a gente comprasse? Como que você e eu vamos saber de algo que ia nos prejudicar e aquilo só vai começar a nos lascar 7 anos depois que a gente beijou na boca? Deus, Ele vê ontem, Ele vê hoje e Ele vê tudo aquilo que Deus tirar da sua vida. Não é perda, é livramento. Você não tem ideia da confusão que Ele tirou da sua vida, lá na frente. Você só confia. Oh Deus, o Senhor tirou, louvado, não tem a menor ideia. Né? Deus parecia que era bom. O cara estava entrando com capital. Ele ia colocar 200 mil no negócio. Porque negócio de orar, eu vi aquele pastor lá, de Goiânia, aquele magrelo lá, não gostei não.
cara propôs a sociedade, eu falei, eu vou pensar e te respondo em 8 dias. 3 dias o cara me ligou e falou assim, pensou demais, vou fazer a sociedade com outro. Aí você tem que confiar, irmão. Alguns de nós, Deus ainda dá a canja da gente ver a bagaceira do outro que tomou. Alguns de nós têm essa canja, para ver se aprende a obedecer. O tempo passa, a gente vai falar assim, meu Deus do céu, quase que eu entrei, louvado seja Deus. Mas vê 6 anos depois, 7 anos depois, 14, sei lá, principalmente negócio de casamento, costuma ver, depois, o outro lascado, a outra lascada, e você lá, feliz, com a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Tarsis é o lugar dos desejos maus. Fala com alguém do seu lado, só para ele não esquecer. Fala assim, não vá para Tarsis. Fala com ele. Não vai. Aqui apareceu Jope. Jonas se dispôs, versículo 3, mas para fugir da presença do Senhor, é o verso 3, para Tarsis, e tendo descido a Jope. Tem pregações belíssimas aqui, só em cima de descer, belíssimas, porque a história de Jonas, quando ele resolve desobedecer a Deus, é só para baixo. Atenção, tripulação, vamos aterrissar. Aí começa a descer, tem pregação ali só em cima de descida. Aí ele desce para Jope, aí ele desce para o porão do navio, desce para a barriga do peixe, desce para o fundo do mar. Essa é outra pregação. Voltando para essa aqui é a vontade de Deus para a minha vida. A gente tem que tomar cuidado com Tarsis, que é o lugar dos desejos, e tem que tomar cuidado com Jope, que é o lugar das atitudes erradas. O capítulo 3 está cheio de verbo. Verbo no português é ação, é atividade. E quem disse que a pessoa ativa está agradando o Senhor? Sempre. Pessoa disposta. O texto diz que Jonas se dispôs, está disposto, está aceso. É bom assim, a pessoa ligada, ela nunca erra. Quem te disse que nunca erra? O acesão. Principalmente quando ela está disposta para fazer aquilo que é fora da vontade de Deus, que é o caso do crente aqui, que não é só crente não, ele é profeta. Disposto, animado, levanta cedo a procurar passagem, encontra a passagem, compra a passagem, entra, embarca. Parece que está dando tudo certo, mas Jope é o lugar das atitudes, por que erradas? Agora eu vou te explicar com o mapa. Aqui do lado esquerdo, meu e direito seu, está a cidade de Nínive. No mapa que eu estou construindo agora. Aqui do lado direito, meu e esquerdo seu, está a cidade de Tarsis. O Jonas está aqui no meio. Na Palestina, naqueles mapas antigos da Bíblia, você olha lá depois em casa e vê para lá e para cá. Então, nós estamos falando que Jope é o lugar das atitudes erradas. Veio a palavra do Senhor para Jonas. Vai para a cidade de... Daqui para lá só tem terra, só tem terra, só tem terra, só tem terra. Para chegar. Mas Jonas não obedeceu, ele foi para a cidade de... Curiosamente, está 180 graus, assim. E para cá. Daqui para lá só tem água, só tem água, só tem água, só tem água. A vontade de Deus para Jonas é um negócio que só tem terra. Mas ele desceu e foi para Jope, que é uma cidade portuária. Ele está procurando navio. O que Jonas tinha que estar procurando? Ele tinha que estar procurando um camelo bom na Localiza. Ele tinha que estar procurando uma sandália boa, grossa. Porque o que ele ia fazer só mexia com o que, gente? Com terra. Mas o Jonas está em Jope, procurando um
Por isso que nós estamos chamando Jope de lugar das atitudes, quando você erra a vontade de Deus para a sua vida. As suas atitudes são erradas. O seu esforço é errado. Por isso que cansa. Por isso que estressa. Por isso que adoece. Por isso que é sem sentido. Por isso que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Pensa o Jonas aqui orando em Jope. Ajoelha. Ó Senhor Jeová, muito obrigado, porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. A gente dá risada, mas tem crente que ora em Jope. Deus, eu vou sair agora e vou procurar uma passagem. Abençoa para eu encontrar. Você no lugar errado, você consegue comprar passagem. Tem gente comprando passagem e dizendo que foi Deus que deu. E não foi. Aí ela embarca no navio. Quando está indo embora, o navio começa a dar tudo errado. Aí vai colocar a culpa no Senhor? E a culpa é de Deus? E aquela frase teológica que nós criamos: por que o Senhor fez isso comigo? Deus que fez. A culpa é dele ainda. Então, Jope é o lugar das atitudes erradas. Não tenha medo, não é pegadinha, só um raciocínio lógico, mas importante. Oração é coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa, mas ela pode ser feita de forma certa ou de forma errada. Em Jope, o que você está fazendo aí, Jonas? Procurando navio. Será que é você? A história que Deus tem para você não tem nada a ver com o que você está procurando. A história que Deus tem para a sua vida não tem nada a ver com o que você está comprando. Não tem nada a ver com o que você está querendo. Jope, tenha cuidado com Jope. Tanto vocês quanto eu. Corrigir filhos é certo ou errado? Perdão, eu falei errado, foi mal. Corrigir filhos é bom ou ruim? É bom, mas pode ser feito da forma certa ou da forma errada. Perdão, errei. E o pior é que já gravou, pronto, já era. Corrigir filhos é bom ou ruim? É bom, mas pode ser feito da forma certa ou pode ser feito da forma. E quanto mais a gente corrige, mais ele piora. E a gente não entende, porque está corrigindo. Só que está corrigindo na cidade de Jope. E Jope é o lugar das atitudes erradas. Aqui em Belo Horizonte, contar uma história de BH aqui. Uma vez, Janaína e eu fomos assistir um culto na Igreja Batista da Lagoinha. Quando saímos, eu era pastor na 9ª igreja aqui de Belo Horizonte ainda. Quando nós saímos, tinha as tendas. Ela falou assim: criando filhos à maneira de Deus. Vamos ver o que é? Vamos ver o que é. Aí era um curso da Universidade da Família. Aí ela falou assim: vamos fazer? Eu falei: vamos fazer. A gente tinha o Davi e o Daniel somente. Fizemos a inscrição, passou um pouco tempo, liga um cidadão. Fala com o Fábio, é ele, meu nome é William, sou aqui da Igreja Batista Lagoinha. Olá, William, estou te ligando para dar o endereço da minha casa, porque você marcou lá terça-feira à noite. Terça-feira à noite eu vou dar um curso aqui na minha casa. Eu falei: eu e a Janaína, fomos para lá. Eu tentei manter a minha identidade secreta de pastor, mas eu não consegui. Eu tentei ser o Fábio, né? Eu tentei ser o Clark Kent. Misericórdia, nós não somos super-homens, gente. Nós, pastores, nós não somos super-homens, nós somos homens como todos vocês. Todos vocês, todos nós pastores. Nós somos tal qual vocês. Aí eu tentei esconder, mas assim, eram 12 lições, acho que lá pela terceira já era, né? Porque a gente senta, conversa e fala e tal. Você trabalha com o quê? Quase que eu tentei falar assim, pecuária. Aí o cara: pecuária com o quê? Ovelhas. Porque eu queria começar e terminar o curso sem o cidadão
Porque eu achava que se ele soubesse que eu era pastor, ia atrapalhar a ministração dele, era um membro da igreja, então ia ficar assim, um pouco receoso, né, de folhear o texto, um pastor sentado. Aí descobriu. Uma dona lá que descobriu, a gente lanchava sempre, ela falou assim, posso conversar com você e com a Janaína? Eu falei, descobriu. Pode, foi lá mesmo. Minha filha tem 2 anos que não conversa comigo. Pintou o cabelo, cheio de piercing. A gente é male bom disso, está me machucando demais. Ela já fez 16 anos e são 2 anos. Eu falei, então vamos voltar atrás. O que aconteceu lá atrás? Ela tinha 14 episódios. O que foi? Ela falou assim, minha filha foi fazer trabalho na casa das amigas dela. Aí ela chegou em casa do trabalho, eu estava lavando as vasilhas de costa. Ela falou assim, mãe, cheguei. Oi, filha, entra. Mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Pode contar. Aqui, quando um filho adolescente fala, eu quero te contar uma coisa, você aperta a tecla pause em tudo que você está fazendo. E fala assim, vamos sentar aqui. Porque você corre o risco da menina falar assim, depois eu falo. E não falar, nunca mais. Essa dona já deu a primeira sorte. Fala. Mãe, eu trabalho na casa da fulana. Nós bebemos cerveja. O quê? Você está ficando louca, você tem 14 anos. Calma, mãe, deixa eu contar tudo. Segunda chance que ela teve. Que a menina podia parar por ali. Mas vocês beberam pouca coisa. Mãe, nós bebemos todas as cervejas que estavam na geladeira do pai dela. O que é todas? Mãe, era muita latinha que tinha. Nós 4. Minha mãe já estava armando, crescendo. Mas vocês não fizeram nenhuma bobagem não, né? Eu não sei como essa menina foi até o final. Ô mãe, eu não sei o que nós fizemos. Porque eu fui a primeira a acordar. Estávamos todas deitadas na sala e nuas. Eu não sei o que aconteceu. Gente, a mulher, contando pra gente, ela partiu para cima da menina de porrada. Aqui, e mãe nervosa. Mãe nervosa, ela é tipo MMA, ela mistura todas as artes marciais. Ela mistura capoeira, mistura com jiu-jitsu, mistura com boxe. Ela cepou a menina, falou, deu uma surra nela. E eu perguntando, foi só com a mão? Ela, com a mão, com sandália, com um negócio que eu peguei na estante lá. Botei ela para dentro do quarto, fechei a porta. Peguei o telefone e liguei para as 3 mães. Pode parecer estranho, mas isso foi pior do que a surra que ela tomou. E falei para a mãe das 3 o que tinha acontecido. Quando ela chegou na escola, as 3 estavam esperando ela. Minha filha voltou da escola e nunca mais conversou comigo. Gente, presta atenção. Primeira aplicação da história. Nós não estamos dando conta de criar nem os nossos. Nós vamos ficar tentando criar o filho dos outros. Então, a senhora que é mãe e pai, sossega no seu. Não liga, como diz aqui em Minas, na roça, passou ninguém. Não liga, fica no seu. Senão o que está ruim, mãe ligar para a mãe de amigo para entregar as confusão, só piora. Foca no seu. Corrigir filho, é bom ou ruim? É bom, mas essa senhora corrigiu da forma, porque ela estava em Jope. Tome cuidado com Jope. Fala com alguém do seu lado para ele gravar. Toma cuidado com Jope. Fala com a pessoa aí. Isso tudo, para a gente encerrar, nós estamos tentando aprender qual que é a vontade para a vida de quem? Nossa! Para a criação dos meus filhos. Para o meu casamento com a Janaína. Então, não é uma pregação egoísta, mas é uma pregação assim, vamos melhorar, gente.
Vamos melhorar a nossa relação com a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Pois Ele tem uma vontade. Aí você vai tomar cuidado com Tarsis, que é o lugar dos desejos maus. Você vai tomar cuidado com Jope, que é o lugar das atitudes erradas. Só essa aqui para a gente ir para o último lugar. Meus irmãos, é tão curioso o fato de ser 180 graus, de Nínive estar para cá e Tarsis estar para cá. E a sensação que eu particularmente tenho, sempre que vou olhar a desobediência, é que os graus são esses mesmos. Sempre que você errar a vontade de Deus era aqui, você nunca vai errar assim de 35 graus, de 45 ou de 90. A sensação que me dá nessa história e em outras, é que quando você erra a vontade de Deus, o erro é de 180 graus, porque você vira as costas para aquilo que Deus tinha para a sua vida. E quanto mais você anda em direção àquilo que não é a vontade de Deus, mais você se distancia do que Deus tinha para você. A sensação é que é de 180 graus, porque os 180 graus dá as costas. Eu sei que nós, em sã consciência, como crentes, nunca iríamos querer virar as costas para Deus, mas o fazemos quando desobedecemos. A legenda disso é: e foi para longe da presença do Senhor. É como o filho pródigo que vira as costas e sai. Quanto mais ele anda, mais ele distancia. Aí como é que faz para resolver? Não é assim que fala lá em Apocalipse? Arrepende-te e volta. Volta. Mas o Jonas não quis. Cadê a irmã que estava tocando o teclado? Faz ali um louvor para a gente encerrar com Nínive e chamar os irmãos para orarem. A vontade de Deus para as nossas vidas. Uma mensagem que eu gosto muito, que já me acompanha há algum tempo. E vai ser uma mensagem que vai me acompanhar, porque nós precisamos saber da vontade de Deus para as nossas vidas, assim, enquanto a gente estiver na face da terra. Como diz o pastor Jeremias, a vida é ao vivo. Tomamos decisões ontem, tomamos decisões hoje, tomaremos decisão, e enquanto estivermos na face da terra. Aí a gente não pode soltar Deus, pode deixar que daqui para lá eu dirijo. Não, gente, a gente não dirige em lugar nenhum. Ele disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. Aí, Nínive, e a gente encerra. Tarsis é o lugar das atitudes, Tarsis é o lugar dos desejos maus, Jope é o lugar das atitudes, e Nínive é o lugar das respostas certas. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz não pode. A Bíblia não diz o coração do homem não pode fazer planos. Não, a Bíblia diz o coração do homem pode fazer. Você pode fazer, eu posso. Mas o versículo encerra assim: mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Encontre a sua Nínive, mesmo que você não queira ir para lá. Encontre a sua Nínive, mesmo que você tenha motivos, razões humanas que justifiquem a sua desobediência, como Jonas. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Nós encerramos aqui. O texto que lemos diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. É um dos poucos profetas da Bíblia onde é citado o nome do seu pai. Quando vamos pesquisar, Amitai era profeta. Por ser profeta, a casa de Jonas e o próprio Jonas corria esse risco. Sempre que uma nação guerreava contra a outra, ela tinha 3 ações bélicas como objetivos a serem cumpridos. Não necessariamente 1, 2, 3 em ordem, uma após a outra, mas de forma simultânea ou uma após a outra. O rei tinha que ser morto e todos os seus familiares. Quando a nação conquistava outra nação, o rei e todos os seus familiares tinham que ser mortos. Era
O objetivo de guerra nos tempos na Bíblia, isso para eliminar toda a possibilidade de descendência de governo daquele povo destruído. Uma outra atitude, ação que tinha que ser feita é o templo, as estátuas, tudo que dissesse respeito à religião tinha que ser destruído, queimado, acabado, para que aquele povo perdesse toda a referência de adoração e vissem que o Deus da nação vencedora era mais forte. Terceiro, todos os profetas, sacerdotes, seus familiares, todos eram mortos, para que não houvesse mais naquele povo ninguém que voltasse à religião deles um dia. Como Jonas era filho de Amitai, Nínive era a capital dos assírios. Nos tempos bíblicos, tem muita gente brigando com Israel o tempo todo, dentre eles, filisteus, moabitas e assírios, os que mais brigam. Mas no caso de Jonas é mais intenso, porque no período do reinado de Jeroboão II, a Síria tentou invadir a nação de Israel 14 vezes, em 30 anos, sem paz. Em 7 vezes, eles chegaram nas fronteiras e quase entraram. Então Jonas certamente cresceu debaixo da ameaça de morte. Criança em todo lugar. Jonas na escola, e os amiguinhos dizendo: onde é que está seu pai? Meu pai está plantando. E o seu? Meu pai está guerreando no exército. E o seu? Meu pai está lá no templo orando. E Jonas, se a Síria vencer, eles vão matar seu pai, sua mãe, você, seus irmãos, matar todo mundo. Porque isso que eu estou te falando de cultura aqui, todo mundo sabia. Então talvez Jonas dormia com o cobertor, o edredom, não sei o que tinha na época, assim, tampando a cabeça, com medo, com 5 anos, com 7. Então ele não querer ir para Nínive tem muita explicação existencial. Ele não quer ir para Nínive. No navio, está acontecendo um naufrágio, e o Jonas está dormindo no porão. Eu acho que ele estava fingindo, chegar no céu, lembrar, eu converso com ele. Ele escreveu na Bíblia que ele estava dormindo, acho que ele estava fingindo. Começou a dormir, na hora que deu a tempestade, ele acordou, mas continuou fingindo. Não quis escrever isso, o Espírito Santo também não quis escrever, mas chega lá eu pergunto: como que alguém continua dormindo na tempestade? Aí chega alguém lá e fala assim: o capitão está te chamando em cima, tempestade. Não tem nem ideia, não dá nem para fazer aqui movimento ou som. Tempestade, gente, em alto mar. Põe no YouTube aí que você vai ver que doideira. Aí o Jonas chega, a água. A gente não sabe se era uma grande embarcação, uma pequena embarcação, mas mesmo se fosse pequena, dava 20 marinheiros. Aí o capitão diz: quem é você? Qual é o seu nome? De onde você vem? Ele diz: meu nome é Jonas, eu sou profeta. Eu sou hebreu de Israel, e o meu Deus, Ele é criador do céu, da terra e do mar. Olha só, que pregação bonita. Aí eles falaram assim: ora e pede o seu Deus, para acalmar a tempestade. Jonas orou para acalmar a tempestade. O que ele falou? Joga dentro d'água. Teimoso, né? Ele possivelmente não precisava nem orar. Ele dizia assim: capitão, vira o barco para Jope, volta para Jope. Enquanto o senhor vira o barco, Deus para a tempestade. Eu tenho que ir para lá. Ele não fez isso. Ele disse: me joga no mar. Quando ele falou: me joga no mar, os marinheiros olharam para a cara do outro. Já estava todo mundo com medo de Deus. Falou assim: de jeito nenhum. Aliviar a carga, tira a corda, corta. E o barco quase virando. Aí eles voltaram: vamos ter que jogar você no mar. Oh Deus, mata nós não. Mas nós vamos jogar. Jogaram ele dentro do mar. A tempestade cessou e a Bíblia diz que todos creram em Deus. Se ele estivesse no barco, já ia batizar todo mundo, e por aspersão ainda. Mas deve que ele caiu dentro do mar com a expectativa da morte. Se você está vivendo uma sensação de Deus e uma vontade de morrer, é só você voltar para os caminhos do Senhor. Não pede para te jogar no mar, não. Aí ele cai com aquela sensação de morte. Vou morrer, nem se eu souber nadar. A ideia foi uma sensação de
diz assim, um redemoinho, um negócio sugando, e ele entrando, enrolando. Aí deve que ele pensou assim, não, morrer, é estranho. Aí ele rola, aí cai num lugar escuro. Aí deve que ele pensou assim, morri. Aí ele viu que, não, será que a gente morre e permanece vivo? Aí deve que ele escuta assim. Aí deve que ele falou assim, eu não acredito que um bicho me engoliu. Temoso. A Bíblia registra a oração dele. Ele ficou na barriga do peixe 3 dias. Só orou depois de 2 dias. Temoso, né? Um dia, não ora. 2 dias, não ora. No terceiro, ele falou assim, já vão desligar os aparelhos mesmo? Tem crente em UTI que faz umas orações bonitas. Nós pastores, gente, UTI é um lugar de muita beleza. Tem que ver uns crentes quando volta, conserta tudo. Eu já vi alguns crentes que consertaram tanto, que a minha sensação que eu tive é que ele estava achando que ele ia morrer e queria morrer. Aí Deus foi lá e trouxe de volta. A sensação que eu tive é que a pessoa falou assim, meu Deus, por que eu voltei? Eu prometi tanta coisa. Na oração do capítulo 2, o Jonas, depois você lê lá, ele elogia, exalta e tal, e no final ele fala assim, o que votei, pagarei. Quando ele diz isso, ele encerra a oração, e Deus ordena o peixe para levar ele para a praia. Em Israel, quando um profeta ia ser em celebração pública apresentado, ele fazia um voto com 2 frases. Ele gritava diante do povo, Israel, eu prometo falar o que de Deus eu ouvir. O segundo consistia nessas palavras, Israel, eu prometo ir aonde o Senhor me enviar. Então quando ele falou com Deus assim, o que votei, pagarei, Deus entendeu. Virou para o peixe e fez assim. O peixe deve que saiu. O Jonas deve pensar assim, agora eu vou morrer. Já consertei, deve que eu vou de peixe para o céu. Ô gente, Deus ama a gente. Eu não tenho autoridade dele para te dizer isso, mas vou dizer. Mas tem hora que Deus fica com a gente por aqui, ó. Tá? E eu falo já há 18 anos. Tá? Ele ama, é longânimo, é benigno. Mas eu vejo ira dele no Antigo Testamento e no Novo, para lá e para cá. Aí o meu jeito de pregar é assim, está por aqui com você, ó. Ele já estava por aqui com Jonas. Chega na beirada da praia, Deus podia falar com o peixe assim, tosse. Podia. Aí o peixe ia, o Jonas ia sair. Deus podia falar assim, espirra. O peixe ia. Depois você lê lá, capítulo 2, Deus fala com o peixe assim, vomita. E falou Deus ao peixe, vomita. Ô gente, vomito de qualquer ser. Cachorro é um negócio muito ruim. Agora imagina um vomito de um grande peixe. É um grande vomito. Sai o Jonas de lá e vai para Nínive. Quando ele chega em Nínive, a Bíblia diz que se levavam 3 dias para percorrer a cidade toda. Jonas pregou para a cidade toda em 1 dia. Imagina a correria. Um sermãozinho ruim. Ele nem citava o nome de Deus. Lê lá. Ele só falava assim, ninivitas, 40 dias e o pau vai quebrar. O pau vai quebrar é a tradução minha. Na Bíblia está escrito assim, e Nínive será subvertida. É a mesma coisa, o pau vai quebrar. No grego, no hebraico é a mesma coisa. Corria no outro canto, ninivitas, 40 dias, vai destruir. E correu. 1 dia, levava 3, lê lá.
fez o negócio corrido, fez o negócio sem querer fazer, fez o negócio aparentemente mal feito, mas ele estava em Nínive. E Nínive é o lugar das respostas certas. Aí a Bíblia diz assim: os ninivitas creram em Deus. 120 mil pessoas se arrependeram. Ô gente, o Jonas não gostou, mas é outra pregação agora, eu termino aqui. Mas é assim, você não vai ficar igual o Jonas não, você vai ser melhorzinho. E eu também, meu Deus, em nome de Jesus. Imagina um negócio dando certo de Deus e a gente achando ruim. Não, mas é outra pregação, termina aqui. Nínive é o lugar das respostas certas. Encontre a sua Nínive. Que coisa fabulosa. Bênção de Deus para a nossa vida. Eu acho maravilhoso a forma que o pastor Fábio, ao ensinar a palavra, ele coloca ela numa forma tão acessível para o nosso coração, para a nossa mente. A gente consegue entender, não é verdade? Irmãos, fui muito abençoado com essa mensagem. Você ouviu agora, eu já ouvi 2, 3 vezes, ela realmente impacta muito o meu coração, chamada obediência. Você já percebeu que às vezes a gente corre para longe daquilo que Deus quer nos dar por causa da nossa desobediência? Que coisa terrível. Deus possa abençoar a sua vida. Hoje nós continuamos com os nossos estudos à noite, ok? Aquele tema do mês da família. Jesus, entra na minha casa. Vamos continuar hoje. Tem uma circunstância da vida de Jesus, que ele habitou em um lugar, e diz a Bíblia que aquele lugar passou a ser lugar de luz, lugar de esperança, lugar de proteção. Antes era um lugar muito perigoso, mas com a presença de Jesus, aquele lugar ficou conhecido como lugar de luz. Ficou curioso? Então acesse o vídeo lá no portal da Quarta Igreja no YouTube, à noite, compartilha com seus amigos, familiares, o pessoal lá do trabalho. Deus possa abençoar muito sua vida, viu? Vamos estar junto aqui, porque onde Jesus entra, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele traz segurança, Ele traz renovo. Jesus muda tudo na nossa vida. Vamos fazer uma oração? Deus querido, obrigado por esse momento tão especial. Obrigado pela palavra do pastor Fábio. Falou profundamente ao nosso coração. E nós, ó Deus, estamos entusiasmados para tomar atitudes de obediência ao Senhor. Muito obrigado. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida do pastor Fábio, onde ele estiver. Quero pedir que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, onde estiver. E que todos nós, ó Deus, possamos ser conhecidos como pessoas que se aplicam em obedecer a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom domingo. Que Deus te dê um descanso muito especial, viu? Forte abraço.